Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Secretário estadual de Transportes afirma que BRT Transbrasil não deve começar a operar ano que vem. Comissão realiza ação para divulgar lei que garante ações de atendimento odontológico para a população do estado. E deputados fazem vistoria no Maracanã. O Alerj Revista está no ar. A Comissão de Trabalho se reuniu na segunda-feira com jongueiros de todo o estado na Casa do Jongo da Serrinha. Eles discutiram propostas para defender o jogo e a cultura quilombola. No encontro, marcado por muita música, dança e batuque, a presidente da comissão, deputada Mônica Francisco, afirmou que tanto o Parlamento Estadual quanto a bancada federal do Rio precisam elaborar projetos de lei e emendas parlamentares que valorizem o jongo e protejam as instituições que preservam a cultura e a memória das comunidades negras do país. Fortalecer a dotação orçamentária federal com as emendas parlamentares para fortalecer atividades como essa, no âmbito estadual, que a gente possa fortalecer, a partir das ações de políticas públicas de cultura já existentes, ações efetivas para que essa casa permaneça aberta, com oficinas, com ações culturais, promovendo transformação e mudança social. O Jongo da Serrinha, em Madureira, é um dos mais tradicionais grupos de batuque do Rio, criado nos anos 60. A coordenadora da casa atualmente, Suelen Tavares, afirmou que além da valorização do jongo como manifestação artística e cultural, é essencial reconhecer os jongueiros, professores e grandes mestres como profissionais dedicados à preservação do legado das comunidades quilombolas. O jongo ele já é patrimônio imaterial, né, tombado pelo IPHAN, reconhecido pelo IPHAN, só que não existe jongo se não tiver o jongueiro. Então, a gente o que a gente pensa, o que a gente quer, né, nosso ponto de partida é fazer essa salvaguarda do jongueiro, né, o reconhecimento do fazedor da cultura. A gente vai pautar isso, né, entendendo que o jongo ele é cultura sim, mas a gente está no meio ambiente, a gente está na saúde, a gente está na educação, inclusive na segurança. Durante a audiência foram apresentadas as principais demandas da rede de jongo do estado, que vão desde questões de infraestrutura, transporte, alimentação, instrumentos musicais, até a construção de centros de memória. Luciana Adriano da Silva, liderança jongueira do Quilombo de Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, contou que a principal demanda dos jongueiros da região é a abertura de uma escola quilombola que possa ensinar às crianças desde cedo a história de resistência e luta do povo. Desde 2012, a gente vem tentando, conseguir fazer a nossa escola quilombola, com um PPP específico para nossas crianças, porque a nossa intenção é fazer que as crianças nossas entendam o processo de escravização, do porquê quilombola, da questão negra, desde pequenininhos. E também a luta pelo título da terra, que é um sonho aí de longas datas, que a gente vem buscando, já está no processo faz muitos anos, mas as coisas caminham muito lenta. O secretário de Transportes do Estado, Delmo Pinho, afirmou que o sistema do BRT Transbrasil não tem como começar a operar no ano que vem. A informação foi passada durante reunião conjunta da Comissão de Transportes da Alerj e a Comissão Especial da Região Metropolitana. As obras do BRT Transbrasil, que são de responsabilidade da Prefeitura, foram iniciadas em 2014 e vêm sofrendo atrasos e interrupções. Com a finalidade de completar a malha de corredores exclusivos para ônibus, o BRT Transbrasil é uma das mais importantes obras de mobilidade urbana do Rio, incluindo 19 estações e 20 passarelas ao longo do percurso. As faixas deverão margear a Avenida Brasil no trecho mais movimentado, do centro até Deodoro. De acordo com o coordenador de planejamento da Secretaria Municipal de Transportes, a redução do tempo de viagem para a população será em torno de 1 hora e 15 minutos. Ainda de acordo com ele, até o fim deste ano, o terminal de Deodoro estará pronto. Até agosto de 2020. Então, agosto de 2020 devem estar prontos os terminais, os 4 terminais, Deodoro, Missões, Margaridas e da rodoviária. Vai ter uma fase intermediária em que os ônibus convencionais vão circular na calha do BRT junto com os articulados, pelo menos os municipais. Então, essa é a previsão.
Apesar da previsão da Prefeitura de que as obras fiquem prontas até agosto de 2020, a Secretaria Estadual de Transportes reforça que é preciso mais planejamento. Para isso, está sendo elaborado um plano operacional que fará estudos entre origens e destinos e que terá participação tanto do governo estadual como da Prefeitura. Neste mês, o governo pediu que as obras na área do Into e da rodoviária Novo Rio fossem paralisadas, já que vinham causando impacto negativo no trânsito. O serviço operacional do BRT, acho extremamente pouco provável que possa ser no ano que vem, porque existem questões que vão demandar as áreas de chegada do BRT no centro do Rio. A Prefeitura imagina parte chegando pela Presidente Vargas e fazendo o retorno em nível, e uma outra parte chegando no terminal intermunicipal Américo Fontinelli, que tem uma concessão, ele é do Estado, nós temos que ver a posição que as linhas do Estado vão ter resguardadas dentro daquele terminal. As compras de ônibus dos BRTs, você não compra BRT na prateleira, não é um equipamento como um automóvel que você vai na concessionária e compra. O BRT não é assim e tem que se definir exatamente o tamanho desses BRTs, porque existem BRTs que chegam até a 29, quase 30 metros de extensão, verdadeiro trem rodoviário. E tem outros menores, então tem que se intercalar isso tudo, e isso não se contrata assim tão rapidamente. Para os deputados Valdec Carneiro, Luiz Paulo e Dionísio Lins, é preciso uma maior integração tanto do poder municipal como do estadual. Uma audiência muito importante, em primeiro lugar, por contribuir para colocar em diálogo instituições e municípios que devem dialogar muito profundamente sobre uma obra que, embora aconteça nos limites territoriais da cidade do Rio de Janeiro, no caso do BRT Transbrasil, impacta para muito além da cidade do Rio de Janeiro, impacta a Baixada Fluminense, impacta o leste fluminense. Há nós ainda serem desatados, seja em relação à altura, ali na altura do Caju, na altura do Into, seja em relação à rodoviária Novo Rio. Portanto, o que me chamou muita atenção é que há municípios que ainda desconhecem o plano operacional da obra do BRT que os afeta. Não há como pensar em BRT sem pensar na conexão do mesmo com a rodovia Presidente Dutra, função dos ônibus que vêm de lá, com a Rio Juiz de Fora, função dos ônibus que vêm da Baixada e também da própria região serrana. Então, essa audiência pública visa ver essas interconexões e visa também para saber como é que esse fluxo todo vai se desenvolver em relação às diversas direções no centro da cidade e como os ônibus do BRT vão retornar, né, em direção às suas origens de partida. O entendimento é avançar, fazer uma bela obra e o usuário sair ganhando. Esse é que é o importante. De modo que eu entendo que o Poder Legislativo fez gol e a população ganhou muito nesse entrosamento. O entrosamento, o entendimento é que vale para levar a população à vitória. Também foi discutida na comissão a obra que vai implantar uma alça ligando a Ponte Rio-Niterói à linha vermelha. A expectativa é que cerca de 15 mil veículos deixem de utilizar o trecho da Avenida Brasil, no Caju, para acessar a Via Expressa. A previsão é de dezembro, mais tardar janeiro, a obra está concluída. É uma obra importante, mobilidade urbana em toda a região metropolitana, de Niterói, São Gonçalo, Maricá. É uma obra que vai desafogar um trânsito, que já um conflito existente na região do Caju, onde alguns veículos que desejam acessar a Avenida Vermelha conflitam com alguns veículos que querem sentar em sentido Baixada. Então vai acabar com esse conflito com uma conexão direta da Ponte Rio-Niterói, na altura do Pórtico 4, diretamente à linha vermelha, na altura do KM3 da linha vermelha. A CPI da Alerj, que investiga irregularidades na prestação de serviço das concessionárias de energia elétrica do Estado, esteve em Campo Grande para ouvir as principais reclamações dos moradores da Zona Oeste. Número 1 no ranking estadual de reclamações do PROCON, a Light teve até 31 de agosto deste ano 2.938 reclamações. Entre elas estão contas com cobranças indevidas, postes de madeira em péssimo estado de conservação, moradias sem os relógios medidores e problemas quanto à transferência de titularidade da conta. Outra queixa frequente, segundo a coordenadora de atendimento do PROCON, em relação aos TOIs, o termo de ocorrência e inspeção. Segundo ela, a Light, de forma arbitrária, tem multado os consumidores
por suspeita de furto de energia. Eles chegam na casa dos consumidores, eles aplicam o furto sem a presença do consumidor, sem que eles atendam de fato a resolução. Eles precisam cumprir a resolução. Não cumprem, o consumidor fica sem poder se defender, buscam a empresa e a resposta é sempre a mesma. Foi encontrado lá irregularidade, tem que pagar, ponto. E aí esse consumidor busca a ajuda do PROCON para que a gente possa verificar se de fato houve aquela irregularidade, se o consumidor de fato está com algum problema no seu relógio de furto. A função do PROCON nesse caso é ajudar o consumidor. O representante da Light na audiência considerou o encontro proveitoso por poder esclarecer as dúvidas dos consumidores. Quanto às irregularidades relatadas, a empresa se prontificou a solucioná-las da forma mais breve possível. Para a gente é recolher todas essas demandas, né? A gente aproveita para esclarecer o que é possível aqui para todos. Muitas pessoas não entendem muito bem as regras do setor elétrico. A Light é uma empresa regulada, ela precisa de fato andar numa avenida regulatória, a gente não pode dar tratamento diferencial para uma ou para outra, a gente tem prazos regulatórios, tem maneiras regulatórias de trabalhar, né? E todas essas demandas que foram colocadas aqui, a Light já tem grupos de trabalho, já estamos evoluindo, questão da mudança de titularidade, a gente já tem uma conversa com o Tribunal de Justiça, onde já foi colocada uma lista de documentos batido, tá certo? A questão dos TOIs também, toda a empresa está toda se movimentando para sempre atuar e fazer o registro adequado dos seus documentos para garantir uma boa prestação da qualidade do serviço. A audiência em Campo Grande foi um pedido da deputada Lucinha. Ela e a presidente da CPI, deputada Zeidan, querem que a fiscalização que hoje é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica passe a ser feita pela Agenersa, a agência reguladora do Estado. Segundo as parlamentares, a ANEEL não conta com uma filial no Rio de Janeiro, o que acaba dificultando a vida dos usuários por terem de fazer suas reclamações diretamente à prestadora de serviço. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, só que ela não tem nenhuma filial aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, por muitas vezes, os consumidores ficam desprotegidos, porque são tantas as irregularidades cometidas pela Light que o consumidor fica à deriva. O Estado precisa ter esse papel regulador e fiscalizador. Tem que fiscalizar e tem que regular, porque essas informações não chegam para a ANEEL. A ANEEL está lá em Brasília, não tem como ela obter todas as informações que a nossa CPI na LERJ tem obtido, visitando o município, região a região. Então, a gente vai fechar essa CPI agora no final de setembro. Zona Oeste vai estar presente nesse relatório final e, mais do que nunca, cada dia a gente observa a importância desse convênio. Outra comissão parlamentar de inquérito que se reuniu esta semana foi a que apura irregularidades nas medições de hidrômetros. Confira as informações com a repórter Dandara Batista. 6 milhões de pessoas vão deixar de pagar tarifa mínima da SEDAI a partir de 2020. A informação foi passada pelo presidente da concessionária durante a audiência pública da CPI dos hidrômetros da Alerj. Hoje a SEDAI cobra do consumidor aproximadamente R$ 100 por 15 metros cúbicos, referentes a uma cota mínima de consumo. Uma lei aprovada no final de 2018 na Alerj proibiu que as empresas concessionárias de água, luz e gás do Estado realizem estimativa de consumo para fins de cobrança, o objetivo de resguardar o consumidor, que muitas vezes tem um consumo abaixo do estipulado pela tarifa mínima. Segundo o presidente da SEDAI, Hélio Cabral Moreira, a empresa está no processo para atender o que a lei determina. Ele informou que até o fim do ano, toda a estrutura tarifária da empresa vai mudar. A expectativa é que 2/3 dos clientes da concessionária tenham redução do valor cobrado e passem a pagar apenas um pequeno valor pela distribuição da água. A partir daí, a pessoa vai pagar efetivamente a água que consome. Esse tipo de cobrança, primeiro, ela é uma justiça tarifária. Paga mais quem consome mais, e paga menos quem consome menos. Se a pessoa estiver fechada, não vai pagar 0 de metro cúbico de água e apenas a tarifa de disponibilidade tarifária. E essa política ela vem ao encontro das regras de economia de recursos escassos, que é o caso da água, vem para ajudar também a todo o nosso planeta, que a gente não pode desperdiçar recursos naturais, principalmente água. Outra empresa presente na audiência foi a Águas do Brasil, responsável pela distribuição de água de 9 municípios do estado.
A empresa cobra entre 10 e 15 metros cúbicos de tarifa mínima. Segundo Tiago Contage, a companhia ainda não tem um estudo sobre a possibilidade de alteração dessa cobrança. Segundo ele, o contrato de concessão foi assinado antes da mudança na lei e permite a cobrança. A questão não se trata tão somente de adequação a essa norma, a questão se trata em discutir, em trazer para a mesa os demais responsáveis pela discussão dessas alterações contratuais que implicam na questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que preserve o cumprimento de todas as metas contratuais que no tempo, aquelas que ainda estão nos anos futuros até que se conclua o período contratual de cada uma das concessionárias e da mesma forma que isso não ofereça nenhum risco ao negócio em si, para que o sistema não seja colapsado. O presidente da Agenerza informou que a agência está analisando, junto às concessionárias, o impacto financeiro da não cobrança de tarifa mínima. Segundo ele, todas as concessionárias deverão cumprir a lei. Como a legislação envolve hoje a cobrança de uma tarifa que faz parte do valor da tarifa cobrada para todos, isso está sendo discutido dentro exatamente dessa revisão tarifária para ver o impacto no equilíbrio econômico das concessionárias. Por isso está demorando um pouquinho, porque a gente está numa fase em que analisamos o valor da tarifa para os próximos 5 anos. Então, todos os elementos que envolvem a tarifa participam desse estudo. Investimentos, o OPEX, ou seja, as despesas, enfim, tudo que envolve a operação da companhia é avaliada e daí sai a tarifa. O presidente da CPI, deputado Jorge Felipe Neto, disse que a reunião foi produtiva e que o importante é garantir que a população seja beneficiada pela lei aprovada na Alerj. A gente vai ter uma economia justamente para quem consome menos água, para quem não desperdiça, para quem não tem vazamento, etc. E, ao mesmo tempo, justiça com relação a vários tipos de consumidor. Quer dizer, não mais o pobre, porque é isso que acontecia, vai pagar pelo consumo médio que o rico tem. O cônsul-geral da Espanha foi recebido pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e por deputados da Casa. O parlamento fluminense vai realizar uma homenagem à comunidade espanhola no mês que vem. Luiz Prados Covarrubias destacou o bom relacionamento entre Brasil e Espanha e disse que a reunião foi fundamental para conhecer o potencial econômico do Estado. Ele também aproveitou para conhecer o Palácio Tiradentes, já que é a primeira vez que vem à sede do Parlamento do Rio. Reunião muito interessante, muito agradável ao mesmo tempo para mim. Hemos falado da presença de espanhóis no Rio de Janeiro, as relações muito estreitas e boas entre Espanha e o Brasil, e em particular Espanha e Rio de Janeiro. O número de pessoas que chegou vivi no Brasil e no Rio de Janeiro, em particular da Espanha, especialmente da região de Galícia, e também dos aspectos econômicos, a presença de empresas espanholas que trabalham no Brasil, instaladas no Rio de Janeiro. Os deputados presentes na reunião vão elaborar um projeto de resolução para prestar uma homenagem aos espanhóis que vivem no Estado e os que representam o país. A Data Nacional Espanhola é um evento importante que eles vão comemorar aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos aproveitar um ensejo, foi decidido, para dar a maior condecoração da Assembleia Legislativa, decidido pelo presidente André Siciliano, vai ser uma proposta de diversos parlamentares, ao cônsul Luiz Prado, mas ao mesmo tempo, homenageando o cônsul, nós estamos homenageando a Espanha como um todo, visto que ele é o representante aqui no nosso estado. No próximo bloco, comissão realiza ação para divulgar lei que garante ações de atendimento odontológico para a população do estado. O Alerj Revista volta já.